Bom dia, irmãos. Que bom que nós podemos estar juntos novamente para estudar a palavra de Deus. Nesse domingo, dia 12 de abril de 2020, a nossa escola bíblica dominical pelo YouTube. Nós agradecemos aqueles irmãos que têm se mantido fiéis dominicalmente nesse estudo da palavra. Nós reforçamos a importância de continuarmos estudando a palavra de Deus e procurando receber dela alimento para a nossa vida espiritual. Amém? Nossa aula de escola bíblica dominical está tratando da vida do profeta Elias. E na semana passada, nós havíamos deixado o texto naquele momento onde Elias está no ribeiro de Querite e ele secou em virtude da gravidade da seca que se abateu ali naquela região. Agora, hoje, nós vamos estudar então a ida, a viagem de Elias até a cidade de Sarepta, ok? No texto sagrado, que é o texto de 1 Reis, capítulo 17, versos de 8 a 16. Nós vamos estudar só a primeira parte do início da estadia dele ali em Sarepta. Vai até o verso 16. Vamos à leitura? A partir do verso 8 de 1 Reis 17. Diz assim a palavra de Deus: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Até aí, então, o verso 16. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela bênção de mais um dia em nossas vidas. Te agradecemos também, Senhor, porque nesse dia dedicamos essas horas da manhã para o estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor agora venha abrir o entendimento meu, do Teu povo, Senhor, para compreendermos a Tua Palavra e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, colocarmos a Tua Palavra em aplicação nas nossas vidas. Fala, Senhor, te pedimos poderosamente e abençoa todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém.
E graças a Deus. Que bênção essa passagem, irmãos. Nós, ao estudarmos esse texto da ida de Elias até Sarepta, nós podemos perceber que ali era, na realidade, uma pequena cidade, né? Uma vila. Sarepta era um local, então, à beira-mar, ali do mar Mediterrâneo, e ficava no caminho para a cidade de Sidom. Essa sim, uma cidade maior, um local maior, né? Ali do povo fenício. E Elias então se desloca para lá, você vai ver aí no mapa agora, que nós estamos disponibilizando, esse deslocamento que Elias fez, né? Num primeiro momento, ali da cidade de Samaria, onde ele se encontra com Acabe, é o texto anterior ao que nós lemos agora, e ele anuncia então que não haverá chuva por 3 anos. Depois, ainda no mapa, o deslocamento dele então de Samaria para o ribeiro de Querite, próximo do Jordão, e depois pela seta você pode acompanhar então ele indo em direção ao norte, em direção à Fenícia, portanto fora dos limites de Israel, né? A cidade de Sarepta, de Sidom, ficava fora dos limites do reino de Israel. E ali então ele vai ficar protegido da perseguição que o rei Acabe faria, né, contra ele, e ao mesmo tempo ele encontraria, segundo a palavra de Deus, abrigo e alimento ali junto a uma viúva naquela cidade. Aquela mulher, esta viúva, pela sua condição nós já podemos entender que ela já não tinha uma condição financeira em boa situação. Era uma situação precária. E nós sabemos que pela seca, certamente essa situação ela tinha se agravado ainda mais. Nós sabemos, porque o texto nos diz, essa mulher, ao conversar com Elias, ela lhe diz que ela está preparando a última refeição da família. Ela tinha um filho e era aquela a última refeição que ela prepararia, visto que ela tinha poucos alimentos, nem na sua despensa, mas nas próprias panelas, nas botijas da cozinha, que ela tinha lá um pouco de farinha e um pouco de azeite. Nós percebemos a completa desesperança que essa mulher se encontra em virtude da frase que ela fala para Elias. Olha, eu vou fazer aqui esse bolo, né? Eu e meu filho vamos comer e depois de comer nós vamos morrer. Então era uma completa falta de esperança, de perspectiva que aquela mulher passava naquele momento. Mas ali ela está se encontrando com o profeta de Deus, ela está se encontrando com Elias. E ao encontrar-se com Elias e ter então esse diálogo, nós sabemos então que o texto vai nos mostrar que ocorre ali um grande milagre, porque ao informá-lo dessa condição de penúria que ela estava, o profeta a incentiva, né, depois de lhe pedir água, que faça primeiro um bolo para si, né, para ele, Elias, e depois o bolo para ela e para o seu filho. E a certeza que ele dá para a mulher, segundo a palavra do Senhor, que não faltaria farinha nem azeite na casa daquela mulher.
E a palavra de Deus então nos fala que, de fato, aquela palavra do Senhor, dada através do seu profeta, ela se cumpriu e eles comeram então por longo tempo, por todo aquele tempo de seca, a farinha não se acabou, o azeite não se acabou. Que milagre tremendo, segundo a palavra do Senhor, dada através desse seu homem de Deus. Mas, dado esse acontecimento e essa situação ali de Elias indo para Sarepta, irmãos, que lições de vida nós podemos extrair desta passagem? São inúmeras as lições, inúmeras as lições. Nós hoje aqui vamos nos ater há uma quantidade que eu acho até significativa para hoje, mas eu acredito que mais uns 20 minutinhos, no máximo 30, nós encerramos esse nosso comentário de hoje. Mas nós vamos aqui nos referir a 6 lições que nós podemos extrair dessa passagem. A primeira delas é que nós aprendemos um pouco a respeito do nosso Deus. O nosso Deus, de forma alguma, abandona aqueles que são seus. Eu estou me referindo aqui ao profeta Elias. Elias não foi abandonado pelo Senhor. Veja que o Senhor providenciou para ele, num primeiro momento, o ribeiro de Querite. E ali então ele podia beber água e os corvos então iam alimentá-lo lá de manhã e pelo final da tarde. Então ele tinha o sustento tanto da bebida quanto da comida. Porém, o que nós percebemos ali é que o ribeiro secou-se. Daí então ele ficar sem o suprimento de água. Elias poderia ter começado a se indagar, por que Deus me trouxe para cá? Por que a água secou? É óbvio que a seca que se dava ali sobre a localidade, ela era intensa e aquele era apenas um pequeno riacho. Era de se imaginar que a água acabaria. Mas entenda uma coisa, Deus, o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele não poderia ter feito com que mesmo com uma grande seca, a água continuasse correndo por aquele ribeiro? Poderia. Ele não poderia ter mantido aqueles corvos levando o pão e a carne que era necessária para Elias por 2 vezes no dia? Poderia. Mas o Senhor não fez assim. A água secou-se. Ora, o que isso significaria? Será que a provisão do nosso Deus ela é limitada? Será que ela falta? É óbvio que não. Na realidade, naquele momento que secou a torrente do Querite, Deus imediatamente foi falar com seu profeta. Por quê? Porque Deus não abandona os seus. E Elias ali então, naquele momento, estava atento à voz do Senhor, de forma que a providência divina, a provisão divina, melhor dizendo, ela foi redirecionada. Deus redirecionou então Elias para uma outra localidade onde o sustento continuaria, amém? Não? Então nós aprendemos que o sustento de Deus nunca vai faltar. Deus nunca vai abandonar os seus. O que pode ocorrer, vez por outra, por conta dos propósitos de Deus, dos planos que Deus tem na nossa vida, é que esse suprimento ele seja de alguma forma redirecionado. Deus ele vai então fechar uma porta, mas ele abrirá outra porta. Amém? Não? Então, isso é o que aconteceu
com Elias. Deus tinha outros planos para Elias e ele queria então tanto abençoar Elias quanto aquela viúva que estava ali morando em Sarepta. Ora, outra coisa que aprendemos também a respeito do nosso Deus é que Deus nunca foi exclusividade do povo de Israel. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Deus quer alcançar a todos os povos. Deus quer, com seu amor e com a sua graça, alcançar o mundo. Ora, o chamado de Abraão, irmãos, ele tinha já a finalidade de alcançar as nações da terra. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aquela mulher, ela não era do povo de Israel. Ela era uma gentia. Ela era uma fenícia. Não é? Mas veja que a graça de Deus alcançou a vida daquela mulher através do profeta. Aliás, esse detalhe, dele ter ido até uma mulher que era estrangeira, isso foi menção de Jesus nos evangelhos. Quando falando ao povo, aos fariseus, ele disse, na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas foi enviado à viúva de Sarepta. Amém? Porque a graça de Deus, ela já dava sinais, então já mostrava que ele queria alcançar o mundo. Então, irmãos, Deus, além de manter o sustento dos seus, a provisão dos seus, não abandonar os seus, ele também quer alcançar o mundo. E veja que ele usa o seu profeta, ele usa Elias então para se deslocar, para abençoar uma vida tão distante. Ora, veja que hoje ainda, pela grande comissão que nos foi dada por Jesus Cristo, o objetivo da igreja ainda é levar o evangelho ao mundo. O conhecimento do Deus vivo, essa é a vontade do Senhor. Que nós sejamos instrumentos dele para que o evangelho chegue ao mundo. Amém? Não? A outra lição, a terceira que eu quero destacar já sem demora, é que nós podemos ser instrumento de bênção para outros. Deus desejava que Elias fosse instrumento de bênção na vida daquela mulher. Como nós falamos logo no início, na introdução, a perspectiva dela era zero. Ela estava numa total desesperança de vida. Mas o nosso Deus, ele atenta para a situação daquele que se encontra aflito. E o Senhor, então, vendo aquela situação, proveu, então, aquilo que era necessário através do profeta. Nós precisamos compreender que Deus nos chama para sermos bênção na vida do próximo, independente de quem quer que seja. Nós precisamos ser veículo de suprimento das necessidades que as pessoas têm. Veja que Deus, na medida em que nós nos dispomos a ouvir o seu chamado para sermos instrumentos nas suas mãos, ele vai certamente entrar com providência para que os milagres ocorram.
tá? Assim como ele usou Elias poderosamente para transformar a realidade de vida daquela mulher e ser bênção na vida dela, ele pode ainda hoje usar o seu povo da mesma forma para abençoar outras vidas. Basta tão somente que nós estejamos atentos à sua voz e sigamos a direção que ele nos aponta. E dessa forma, então, nós vamos abençoar aos outros. Agora, é importante a gente salientar também, e este é o quarto ponto que a gente quer destacar nesta manhã, que ao sermos instrumento de Deus, ao abençoarmos alguém, nós também somos abençoados, tá? Veja como a graça de Deus ela é interessante. Essa mutualidade de bênção, ela é uma realidade. Ao mesmo tempo que você vai ser um veículo de bênção para alguém, você se torna também um recipiente da bênção e do cuidado divino. Você recebe a bênção de Deus, tá? Aquela mulher, ela foi abençoada porque ela teve ali, a sua despensa cheia, tá certo? Ela teve o sustento por longo tempo, enquanto durou a seca, aquele período de 3 anos, o tempo que Elias esteve por lá, ela teve o sustento, tá? E ele foi abençoado também. Por quê? Ele teve o sustento. Aquilo que havia cessado lá em Querite, agora lhe é provido, tá? Pelo direcionamento de Deus, tendo aquela mulher como instrumento, porque aquela mulher era a que lhe preparava e lhe trazia o alimento, assim como foi desde a primeira vez. Ao mesmo tempo, o texto, um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 17, mas no verso 19, é um verso que nós ainda não lemos, porque essa parte da história vai ficar para a semana que vem, ali ele tinha também um quarto para sua moradia. Tá? Em cima da casa daquela viúva havia um quarto, e então Elias ficou ali hospedado por todo aquele tempo. Então Elias também foi abençoado, ele não foi só instrumento, mas ele foi receptáculo da bênção de Deus, tá? Então é assim a graça de Deus como ela funciona, Nós abençoamos, mas também somos abençoados. Tá? Então, vale a pena servir ao Senhor. O Senhor sempre recompensará o seu povo. Aliás, isso me faz pensar também, irmãos, no quinto ponto, tá? Que é aquilo que a palavra nos fala em tantas passagens bíblicas. Tá? A Bíblia Sagrada ela fala muito da lei de semeadura e colheita. Tá? A lei de semeadura e colheita. Então, o homem planta e ele colhe. Amém? Não? Ele planta, ele semeia e ele colhe aquilo que ele plantou. Quando nós falamos da lei da semeadura e da colheita, irmãos, nós precisamos destacar 3 coisas que são importantes nessa lei, 3 elementos. A primeira delas, tá? O primeiro deles é o produto que é semeado. Você só pode colher aquilo que você planta, tá? O sitiante, o fazendeiro, se ele semear milho, ele não pode esperar colher soja. Por quê? Porque ele semeou milho, é evidente, tá? Também no que diz respeito à nossa vida espiritual, a Bíblia Sagrada é muito clara. Ela diz que se nós semearmos obras da carne, nós colheremos corrupção. Mas se as virtudes do Espírito Santo forem plantadas, semeadas na nossa vida, nós vamos então colher vida. Amém? Não? Tá? Então, essa questão da semeadura e da colheita, no que diz respeito ao produto
que é semeado é muito importante, tá? Outra coisa que a gente precisa refletir também, e a palavra de Deus fala sobre isso, nessa questão, é a perseverança, ou melhor, a paciência, tá? E você sabe que a paciência, eu até falei sobre uma mensagem há domingos atrás, sobre a longanimidade, ela tem essa conotação da perseverança. É necessário ser paciente, tá? Porque ao semearmos, tá, há o tempo certo da colheita. Tá? Então, é importante que nós sejamos perseverantes no semear, perseverantes no aguardar a colheita. É certo que ela virá. É certo, mas precisamos ser perseverantes, amém? E é óbvio, né? Ainda que tenhamos pouco, tá? Nós podemos colher muito, amém? Tá? Veja que um pequeno grão de qualquer semente plantada, ele não vai resultar na colheita num único grão. Tá? Pelo contrário, ele vai resultar em diversos grãos, tá certo? Ele vai resultar numa planta, onde você vai colher muito mais do que você plantou, tá certo? Então, é certo que nós vamos colher e vamos colher com um resultado melhor do que aquilo que nós plantamos. Amém? Então, é importante que a gente esteja semeando daquilo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Amém? Isso diz respeito, inclusive, também, não somente no aspecto das virtudes cristãs, mas na nossa vida também de mordomos de Cristo, né? Como aqueles que contribuem para a obra de Cristo. Se o crente ele é fiel na ordenança de dizimar, de ofertar, e ele semeia, é óbvio que ele vai colher justamente aquelas promessas que o Senhor traz na sua palavra, sobretudo a de Malaquias capítulo 3. Amém? Então, isso é importante nós destacarmos. E para encerrarmos a aula de hoje, né, eu quero também falar que este episódio aqui nos ensina uma coisa que é muito importante, tá? Ensina que a fé e a obediência, elas caminham juntas, tá? A fé e a obediência, elas caminham juntas, elas caminham de mãos dadas. Não pode haver uma coisa sem outra, tá? A última, ela não pode ser encontrada se não houver a primeira delas, tá? Quando eu falo disso, eu quero notar aqui no exemplo desses dois personagens dessa passagem, tá? Esteve presente a fé e a obediência em ambos. A princípio em Elias, porque Elias, quando o Senhor fala com ele, que há um suprimento já separado pelo próprio Senhor, e que ele precisa se deslocar então para alcançar este suprimento que Deus está dando para ele, como é que Elias reage? Elias reage com fé. Ele crê na palavra do Senhor, naquilo que Deus está lhe dizendo. Ao mesmo tempo, além de crer, nós vemos a obediência se manifestando na vida do profeta, porque ele simplesmente sai de onde ele está e ele vai até o local que Deus determinou que ele vá. Ele faz a viagem até Sarepta. Então, nós vemos aqui um Elias que manifesta a fé e que manifesta a obediência. Ao mesmo tempo,
nós percebemos aqui, nesta mulher também, a fé, tá? Porque ela crê na palavra que o profeta lhe traz. É interessante, irmãos, aqui nós percebermos que aquela mulher, num primeiro momento, ela de alguma forma reconhece que Elias é um profeta de Deus. Porque quando Elias lhe pede um bocado de pão no verso 11, no 12 ela responde para Elias imediatamente da seguinte forma: vive o Senhor teu Deus. Eu acredito que aquela mulher tenha reconhecido na figura de Elias um profeta, sim, e um profeta de Israel. E isso muito provavelmente pelos tipos de traje que Elias usava. A Bíblia Sagrada fala que Elias usava sobre a sua roupa um manto de pelos, provavelmente pelos de camelo, tá? E ele usava então sobre a sua vestidura esse manto, que era algo assim de uma simplicidade, tá? Para as vestimentas da época. E o profeta se portava assim justamente para mostrar essa humildade, tá certo? Nós vemos inclusive que João Batista, o texto dos evangelhos vai nos mostrar isso, ele também se vestia dessa forma, semelhante a Elias. E até textos nos profetas do Antigo Testamento vão mostrar que alguns profetas usavam também a mesma vestimenta. Então, ela reconhece ali na figura de Elias um profeta do Senhor, tá bom? E ela, ao responder para ele, e ele trazer então uma palavra para ela, dizendo que não vai faltar, não vai acabar, aquela mulher, ela crê naquela palavra. Ela crê, ela manifesta fé. Ao mesmo tempo, a fé lhe dá então o combustível para ela ir lá e obedecer, tá? Então ela obedece aquela determinação que o profeta lhe dá de preparar o bocado primeiro para ele, preparar o bolo primeiro para ele, depois para sua família, tá? Então ela crê e ela obedece. Nós aprendemos em termos que ambas as coisas caminham juntas, tá? Necessariamente a fé, ela manifestará a obediência. Se não há obediência no mandamento do Senhor, se não há obediência às ordens do Senhor, se a vida no que diz respeito à obediência, ela é desleixada, há que se questionar a fé. Há que se questionar a fé. Tá? Porque elas caminharão sim juntas para aquele que de fato crê. Ao mesmo tempo, do que vale a obediência sem fé? Quando eu digo isso, obediência sem fé, eu me refiro àquelas pessoas que muitas vezes na sua vida diária, elas procuram viver uma vida correta, elas procuram ter um caminho o mais direito possível, tá? Elas procuram cumprir com os seus compromissos, são boas pessoas, são ótimas pessoas, pessoas até que nós destacaríamos dentro da sociedade como exemplo de vida, tá? No entanto, essas pessoas, se elas não têm a fé, se a fé em Deus não faz parte da sua vida, se elas não estão conectadas com Deus por meio da fé, de pouco ou de nada valerá essa obediência, talvez até instintiva, essa obediência
a lei moral de Deus? De nada adiantará, tá bom? Então, irmãos, nós aprendemos, né, muitas lições. É óbvio que existem mais lições desse episódio, tá? Mas nós destacamos aqui algumas que nós julgamos importantes, algumas a respeito, então, do nosso Deus, né? As primeiras delas, as primeiras que nós destacamos, né? Deus não abandona os seus jamais, Ele sempre provê para os seus. Deus quer alcançar o mundo, não tenha dúvida disso. Nós podemos ser instrumentos de bênção na vida dos outros, e ao abençoarmos os outros, nós seremos abençoados também, tá? A lei da semeadura e da colheita. É interessante aqui também nessa passagem. O que nós semearmos é o que nós vamos colher. Amém? Ainda que seja pouco, ainda que o resultado seja um pouco demorado, mas tenhamos paciência, nós vamos colher. Amém? E por fim, caminhar com fé e obediência à palavra de Deus. E assim agradaremos ao Senhor. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Nós temos então de novo aí um encontro programado para o próximo domingo, tá certo? Dia 19/4. Então, aguardo você aí para nós estudarmos a vida de Elias. Vai ser o período, então, um segundo acontecimento ali na casa daquela mulher viúva. Certamente vai abençoar a sua vida, as nossas vidas, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá. Um bom dia.